Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai iniciar, o nosso capítulo 3 do livro de vocês, como título Simetria. O conceito básico de simetria é que quando eu tenho um elemento e eu divido ele ao meio, esse elemento vai se transformar, dividido ao meio, em duas partes iguais. Então, esse é o conceito mais básico de simetria, Tendo um elemento e eu dividindo ele ao meio, eu vou transformar esse elemento em duas partes iguais, duas partes semelhantes. Então, aqui a gente vai começar vendo aqui esse exemplo, usando um programa computacional de edição de imagens, onde Nicole desenhou uma flor conforme a figura do centro. Veja a seguir o que acontece com essa flor se ela clicar nos botões destacados na tela. Então, ela desenhou aqui essa flor, a Nicole, e aí ela foi mexendo nos botõezinhos destacados. O primeiro botãozinho foi esse aqui, onde ela pegou a florzinha e rotacionou ela, ó. A florzinha tava assim, ó. Vocês estão conseguindo ver? A florzinha tava assim, ó. No meio, no centro aqui da tela, em pezinha, ou aqui quase meio que na diagonal. E aí ela pegou, apertou a primeira tecla aqui, ó, onde ela vai fazer com essa flor uma rotação e ela vai ficar virada para baixo, ó. Foi o que aconteceu aqui. Depois, ela vai rotacionar a florzinha de forma que ela fique aqui para a direita, ó, na horizontal para a direita. Depois, ela vai teclar essa outra tecla aqui, onde ela só vai mudar a posição do lado dela. Aqui a gente vê que ela tá apontando para a direita, então ela mudou e ela vai ficar apontando para a esquerda. Já aqui nessa outra, ela vai estar horizontalmente, para esquerda, Então, cada figura obtida ao clicar no botão é chamada de figura simétrica. A figura usada inicialmente por Nicole, com os botões, essas teclas aqui, que estão aqui indicadas, a flor obtida é idêntica à flor inicial, como se fosse uma imagem da outra refletida em um espelho, A simetria, ela tem muito essa ideia de imagem de reflexão. Sua imagem refletida em um lago, por exemplo, a sua imagem refletida em um espelho. Então, a simetria está muito relacionada à reflexão, a algo idêntico, a semelhanças. Não existe uma simetria 100% perfeita, Pode ser que tenha algumas imperfeições, ou leves imperfeição na simetria. Então, na matemática, a gente não pode considerar que a simetria ela é 100% exata ou 100% perfeita, mas mesmo assim, a simetria ela continua existindo, Então, o que a gente fez aqui, essas rotações, na qual a gente está mostrando aí que essa figura ela pode ter simetria, A gente criou várias, nas imagens computacional, foi criadas várias figuras simétricas ou idênticas, Que a gente chama assim de simetria de reflexão ou simetria axial, tá? Então, esses exemplos aqui de rotações, de mudanças, computacional da flor é chamada de simetria de reflexão ou simetria axial, tá? Então, a gente pode perceber aqui, ó, essas duas imagens aqui, essa do centro e essa aqui de cima, ela é o reflexo uma da outra. Assim também como a gente pode observar com essas duas outras aqui, ó. Com essa e essa, Então, a gente pode obter aí a simetria por reflexão. Bom, falando aqui, que eu falei para vocês que era a simetria de reflexão, a gente tem aqui um quadrado e aqui está destacado um ângulo. E a gente estudou no capítulo anterior, um assunto chamado de bissetriz, foi isso? Onde, quando eu tenho um ângulo e traço uma bissetriz a esse ângulo, Eu divido esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois outros ângulos iguais. Então, aqui eu posso fazer essa mesma analogia,
né? A linha aqui vai representar a bissetriz, ó. Eu vou dobrar a folhinha. Quando eu abrir, eu vou perceber que esse ângulo foi dividido em dois ângulos iguais. Ou seja, eu posso concluir que esse lado aqui é o reflexo desse outro. Ou seja, que eu tenho uma simetria por reflexão, né? Como as duas partes dos ângulos se sobrepõem, a linha que passa por essa marca no papel é chamada de eixo de simetria, ó. Então, essa linha aqui, esse pontilhado aqui, ele é chamado de eixo de simetria ou simetria axial, ou simplesmente simetria em relação a um eixo, mas a gente chama muito de eixo de simetria, tá? Então, o que foi que a gente fez? Esse ângulo aqui do quadrado, a gente sabe que é um ângulo de 90 graus. Se eu dividir ele em duas partes iguais, isso quer dizer que cada novo ângulo formado a partir do eixo de simetria vai medir 45 graus. Então, aqui a gente tem a representação desses dois ângulos, né? 45 e 45 graus. Então, isso quer dizer que eu tenho aqui o reflexo, né? Uma simetria por reflexão. Então, na imagem ao lado estão representados o ângulo reto, AOB, né? Que é esse ângulo todinho aqui, 45 mais 45. E o eixo E. Ó, esse eixo E aqui é o chamado eixo de simetria, que é o eixo de simetria desse ângulo, onde o ângulo de 45 graus é igual ao ângulo de 45 graus. Foi o que eu falei para vocês. O conceito básico de simetria é que, se eu tenho um elemento e eu divido ele ao meio, eu vou tornar esse elemento em duas partes iguais. Então, exatamente o que eu fiz com o ângulo de 90 graus. Dividi ele ao meio, então ele está dividido em duas partes iguais. Então, assim, eu tenho uma simetria, chamada de simetria de reflexão. Vamos ver aqui outros exemplos, ó. O corpo humano, ele é um exemplo de simetria por reflexão. Ah, tia, mas o corpo humano, ele não é totalmente igual. Exatamente, por isso que eu falei para vocês bem no início que na matemática a simetria ela não é 100%, pode existir algumas imperfeições, então não é 100% perfeita, tá? Então aqui a gente tem, ó, o eixo de simetria traçando aqui na cabeça, passando pelo nosso nariz, ao meio, né, do nosso nariz. E aqui eu tenho, ó, dividido em duas partes iguais o nosso corpo humano. Aqui eu tenho uma placa de sinalização, né, que é uma setinha aqui apontando para a direita. Então, dividi aqui bem ao meio, então, ó, o eixo de simetria aqui, que é essa linha. E aqui eu tenho a reflexão, que são duas partes iguais. Uma árvore, né, eu peguei e dividi aqui, eu tenho duas partes iguais. Tem aqui um polígono também dividido ao meio e está em duas partes iguais. Vamos ver aqui outros exemplos, tá? Ó, em alguns casos, o eixo E pode representar o eixo de simetria entre duas figuras de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Foi o que eu falei, a imagem refletida no espelho, né? A imagem refletida em um lago. Nesse caso, se fizermos uma dobradura ao longo do eixo, as duas figuras se coincidirão, ó. Aqui eu tenho dois R's, né? E aqui eu tenho um eixo de simetria. Se eu dobrar bem aqui onde tem o eixo de simetria, esses R's vão coincidir um sobre o outro. A mesma acontece com essa imagem aqui, essa segunda imagem. Quando eu dobrar, uma figura vai coincidir com a outra. E a mesma coisa vai acontecer com essa imagem de telefone. Quando eu dobrar uma, vai coincidir com a outra. Então, eu tenho aqui exemplos diferentes de simetrias. Bom, então hoje a gente só irá ver mesmo simetria de reflexão, tá bom, meus amores? Tchau, tchau!